de carona pelas estradas do Japão. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a guerra, um pouquinho sobre o que está acontecendo, como está aqui no Japão a guerra, né? Primeiramente, pessoal, eu quero falar com vocês que o Japão ele declarou, né, apoio ao Donald Trump. A ministra aqui do Japão, né, teve uma reunião com ele e ela declarou um apoio ao Donald Trump, né, vai enviar navio japonês lá para o Estreito de Hormuz, né? E o que acontece, pessoal? O Donald Trump ele pediu apoio, né, aos países, né, para que os países enviassem navios para lá, né, para dar suporte para ele. Basicamente, pessoal, o que o Donald Trump quer, ele quer colocar esses países dentro da guerra. Esses países que tá mais distante lá da guerra, né? Japão, China, Coreia, né? Esses países que ele pediu apoio, ele quer colocar esses países basicamente dentro da guerra, porque automaticamente quando você envia um navio para lá, um exemplo, se a ministra envia um navio para lá, esse navio é atingido pelo Irã lá, automaticamente o Japão vai entrar na guerra. O Japão não vai aceitar o navio dele sendo atacado lá e vai ficar por isso mesmo. Então é isso que o Donald Trump quer, é colocar esses países dentro da guerra. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o mundo todo estava se guerreando e os Estados Unidos estavam quietinho, só vendendo armamento, vendendo matéria-prima, quietinho. O que o Japão fez foi lá e atacou os Estados Unidos. Então o que aconteceu? O Japão basicamente obrigou os Estados Unidos a entrar na guerra. Tipo assim, rapaz, você tá aí quietinho aí, vão pra guerra, entra pra guerra. Tá todo mundo se lascando e os Estados Unidos quietinho lá. O Japão foi lá e atacou os Estados Unidos e obrigou os Estados Unidos a entrar na guerra, né? Então foi o que uma repórter fez uma pergunta pro Donald Trump, perguntou para ele por que ele não tinha avisado os países que iriam entrar na guerra, né? Aí ele pegou e falou, né, que o Japão também não avisou os Estados Unidos que iria guerrear, que iria atacar os Estados Unidos, né? Então é isso aí que ele quer fazer, né? Ele quer colocar os países que está distante lá deles, né, a entrar na guerra. E outro, pessoal, o Donald Trump, ele não vai se render, ele não vai parar com essa guerra, porque ele não vai dar o braço a torcer. O Irã também não pode parar, porque senão vai acontecer igualzinho aconteceu. Daqui 6, 8 meses ele é atacado de novo. Você entendeu? Então o que pode acontecer é o Donald Trump mentir que venceu a guerra e parar. Mas ele se render, ele renunciar, né? Ele não vai fazer isso, ele não vai dar o braço a torcer. E o Irã também não vai se render, porque senão isso vai ficar rotineiro. Daqui 6 meses é atacar de novo, daqui 6 meses é atacar de novo. Então o Irã ele tá de pé dentro da guerra e eu acredito que ele não vai se render também. O Irã não vai se render. Agora, a questão da economia aqui no Japão já
já afetou bastante já. O Japão, ele tem uma reserva, né, de combustível para 250 dias. Ele tem uma reserva. Então, até agora não limitou ainda, né, a quantidade de combustível abastecer por carro, mas eles já estão cogitando essa possibilidade, né, de ter um limite de abastecimento por carro, de ter um limite. Os postos de combustível já está com esse limite de comprar. Antes, os postos de combustível poderia comprar a quantidade de combustível que quisesse. Hoje não, hoje ele já tem um limite de compra. Só que esse limite ainda não chegou até o consumidor, né? Não limitou ainda o limite de compra pro consumidor, né? O consumidor final, né? Que somos nós. Mas eles já estão cogitando essa possibilidade de limitar a quantidade de combustível a abastecer por veículo. Uma coisa também já começou a faltar aqui no Japão é papel higiênico, papel toalha, né? Esses produtos já começou a faltar aqui. Quando afeta a economia, os primeiros itens a faltar é o papel higiênico aqui no Japão. É até bizarro, né? Mas o primeiro item a faltar é o papel higiênico. Os japoneses, eles compram e estocam, né? E acaba que falta porque as fábricas, né? As fábricas desses produtos, eles precisam do combustível, né? Eles precisam do petróleo. Então, por isso que os japoneses, eles, quando afeta um pouquinho assim, a economia, acontece essas coisas, eles vão lá no mercado, compram em grande quantidade e começam a estocar. Mas os produtos no geral, né, já teve um aumento, né? A ministra do Japão, pessoal, é o primeiro ano de mandato dela, né? A eleição foi recente agora, né? Teve uns 3 meses que foi a eleição, né? E ela ganhou assim, ganhou com a margem, né? Muito grande, né? Uma margem histórica, né? Então ela já pega o primeiro mandato dela, né? O primeiro ano de mandato dela com esse problema a se resolver, né? A economia já sendo afetada por conta da guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? Mas ela tinha prometido, um dos discursos da ministra, né? Ela tinha falado que iria zerar o imposto, né, dos alimentos durante 2 anos. Ela iria zerar, né, os impostos dos alimentos. Aqui, pessoal, os impostos, você vai comprar um produto, né, no supermercado, ele já tem lá o preço, e o preço dele normal sem imposto e o preço com imposto. Tem 2 valores, né? Tem 2